Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Caráter é uma qualidade que define alguém. É uma palavra que surgiu para definir uma marca, símbolo da alma de uma personalidade. O que dizer daqueles que não conseguiram fazer essa marca e, se o fizeram, deixaram-se corromper? Esta palavra, corromper, explica o que apodreceu, o que estragou. Nossos mitos podem nos fazer compreender as tramas de nossa natureza. Aquelas tramas escondidas no fundo do mato virgem, onde habita o inconsciente coletivo e onde nasceu Macunaíma. Essas tramas, tanto podem impedir o desenvolvimento do ser para ter sua marca, seu caráter, como também deteriorar quando essa marca na alma é ainda tênue e pode ser estragada. Carlos São Paulo. Como mais um evento virtual para divulgarmos as ideias junguianas, o Instituto Junguiano da Bahia comenta, à luz da psicologia analítica, a obra de Mário de Andrade. Hermelinda Gana e a minha, Carlos São Paulo. Então, vou iniciar aqui convidando o José Felipe a nos esclarecer quem é Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele é uma figura fundamental na literatura brasileira, né? Ele é uma figura fundamental na Semana de Arte Moderna, de 1922, em todo o modernismo brasileiro, né? Essa coisa dele influenciado pelas vanguardas europeias, de querer revolucionar a literatura brasileira e, ao mesmo tempo, pegando um folclore nacional, e não só nacional, né? E ele vai procurar nos mitos ameríndios, né? E aí, daí dessa ideia, se não me engano, surge Macunaíma também. É interessante considerar que essa palavra caráter, que significa marca, que significa algo que é específico de uma pessoa, e ele usa o termo sem caráter, ou seja, aquele indivíduo que não evoluiu para ter sua marca, né? Isso faz uma diferença quando a gente fala de corrupção, porque corromper é você sujar, é você desmanchar ou apodrecer alguma coisa. E assim uma marca criada, mais ainda infantilizada, pode ser também destruída e daí ficar também sem cara. Mas assim, o que será que levou a Mário de Andrade buscar esse mito de Macunaíma para falar do povo brasileiro, né? Acho que ele pode até falar sobre isso. A analogia que a gente pode fazer de Macunaíma com o povo brasileiro, a gente pode ver na própria história do Macunaíma, né? Que ele é órfão, né? Ele é um filho bastardo de uma mãe índia e de um pai desconhecido, né? Se a gente for pensar na história do Brasil, que o brasileiro, se a gente for remontar a nossa história arquetípica do Brasil, nós somos filhos bastardos também, nós enquanto nação, né, de um português europeu que veio e, no caso, desvirginou a nossa mata virgem indígena, a nossa mãe índia, e violou essa mãe e tentou trazer essa cultura europeia. Ele fala sem caráter, não é só sem consciência moral, é sem identidade, como a Hermelinda falou, ou seja, não tem uma identidade construída. A identidade, de uma certa forma, seria a união do índio, do afrodescendente e do branco europeu, né? Que são essas três grandes, eu diria, etnias. E só que meio que fica a coisa heterogênea, né? Acaba que não tem, as três coisas não se unem, né? E falando disso, que também a Hermelinda trouxe, dessa ausência de uma figura... E como é um mito indígena,
E na colonização, as índias deitavam com os portugueses que estavam interessados mais na riqueza da mãe terra e menos em ser pai de algum filho, né? Dessa forma, existia uma orfandade, uma falta, uma ausência de pai. Em uma das passagens da história das aventuras de Macunaíma, aquela fonte que ele se torna branco e o irmão se torna índio e o terceiro afrodescendente continua negro, o Gambini faz uma referência a isso como uma sociedade que tem ainda dificuldade de integrar tanto o negro quanto o índio, que de alguma maneira o índio que foi destruído e o negro que foi escravizado, tanto não integrou que precisa desses recursos sociais, as cotas. Então, as cotas são para os negros, as cotas são para os índios e as cotas para aqueles que estudam em escola pública, uma vez que também a educação não pode ser integrada. E daí essa compensação fazendo essas cotas, né? Por analogia, podemos dizer, o Brasil tem uma ferida profunda em sua origem. A mãe índia foi estuprada pelo pai colonizador que impôs a religião e o comportamento. Esse pai só buscava o prazer carnal e a riqueza que a mãe terra poderia lhe oferecer. O brasileiro, abandonado pelo pai, aprende desde cedo a não responder às regras da lei e da ordem. Não há imagem adequada para o seu espelhamento. Para aqueles que não leram o livro, acho que é bom a gente fazer um resumozinho. A mãe não aceitou que ele fosse individualista e não quisesse dividir o que ele descobriu com os irmãos. Então a mãe carrega e deixa ele lá no mato. Ele perdido no mato encontra o Curupira, e o Curupira tentando prejudicá-lo ensina um caminho e ele com preguiça não segue esse caminho. E por não seguir esse caminho, ele é beneficiado e não ser pego pelo Curupira. Mas aí ele engana o Curupira e vai contar aquela... Ele conta chama de cutia. Ao Cutia, que enganou o Curupira. A Cutia não gosta disso e joga um suco de aipim, né? Um aipim envenenado. Envenenado, só que esse aipim envenenado pega somente no corpo e desvia a cabeça. Uma nítida referência de uma cabeça que continua infantil num corpo de adulto, para falar de um povo brasileiro que ainda nessas condições não pode desenvolver um caráter, né? Eu queria até pegar essa deixa de Carlos para falar, usar essa metáfora da cabeça pequena para falar de uma outra marca do Macunaíma que a gente pode associar também ao Brasil, que é o complexo do puer. Porque como ele tem essa metáfora da cabeça pequena, a gente pode usar também como analogia para falar que o Macunaíma está identificado com o puer, que é aquela criança que não cresceu. É o que a gente chama no popular como o complexo do Peter Pan, né? Que seria aquele eterno adolescente. Se a gente for pensar no Brasil, enquanto também nação, enquanto numa visão arquetípica do país, somos também um país eternamente criança, né? O Brasil, falta ao Brasil essa maturidade para poder reconhecer as suas riquezas, a sua diversidade cultural, e ele não reconhece, ele está eternamente na preguiça, buscando algo mágico para que ele possa sair dessa situação que se encontra atualmente. É a diferença do herói para esse herói sem caráter, que seria o não herói, porque o herói é aquele que sai de uma condição comum para uma condição especial e daí precisar de maturidade para todos esses desafios que a vida propõe. Que um mito pode traduzir muito bem uma matriz, um embasamento que está no inconsciente coletivo e que é evocado, apesar de ser uma história que nunca aconteceu, mas é uma história que faz o comportamento humano acontecer dentro daquele modelo. Então, e se fala, né, justamente do herói, porque
Macunaíma, herói de nossa gente, assim, um anti-herói, um herói descaracterizado, mas eu acho que para a gente entender Macunaíma melhor, não só o Puer, como a Ermelinda falou, mas uma outra figura importantíssima, né, velha conhecida da psicologia analítica, que é o trickster, né? Trickster, no caso, vem de trick, em inglês truque, literalmente um truqueiro. Então ele vive disso, de enganar, ele é muito perto a essa questão do instinto, né? Então ele é muito perto, mas não é uma consciência, apesar de ser um mito universal, ele existe em todos os mitos, tem uma coisa que vai muito brasileiro, ou seja, como o Carlos falou, ele consegue, Macunaíma ele consegue as coisas mais pelo acaso do que pelo esforço, né? Então acho que Mário de Andrade foi para o mito, porque o mito tem uma ressonância universal. Então, além de um caráter brasileiro, ele queria pegar algo que tivesse a ressonância além de São Paulo, que era a morada dele, ele mal saía de São Paulo, inclusive, além de um sul, né? Além de uma cultura do Nordeste. Então, essa coisa de tentar pegar algo que fosse até mais do coletivo, que tivesse uma ressonância, que inclusive, se eu não me engano, o Macunaíma já foi traduzido para outros idiomas. Então, a ideia é falar de um Brasil, mas também tem uma ressonância. Sim. Ele confunde uma veada cuidando do seu filhinho, e esse filhinho que ele perversamente fez afastar da veada, e a veada, ao buscar o filhinho, ele mata a veada e constata que era a própria mãe dele. E depois dessa morte da mãe, vai aparecer Si, a deusa do mato. Si do mato. Sim. E essa Si é que vai dar para ele uma espécie de talismã, uma pedra, um Muriaquitã. E pedra é como nós podíamos pensar algo sem alma, mas ao mesmo tempo com um poder mágico, um poder de dar para ele os elementos que poderia fazê-lo crescer e evoluir. Mas a gente vai ver que no final da história ele termina só, em companhia de um papagaio, por sinal, na narrativa, segundo o autor, é o papagaio que conta essa história toda. Então não sei nem quem está contando a história, na verdade. É o papagaio que conta para um homem que vai para Portugal, né? E é interessante você falar do papagaio, porque, afinal, é um bicho que também é um dos símbolos, dos animais símbolos do Brasil. E é conhecido por repetir sem elaborar. Ou seja, é como se Macunaíma ficasse ali naquela caixa de eco, preso numa certa obsessão. Uhum. Ele fica ali, teve tanta aventura, fez tanta coisa, para nada. E o filho. E ele destrói isso, né? E é quando ele constata que destruiu a própria mãe. Então, essa mãe terra que possivelmente esteja sendo destruída e que nossos ancestrais estavam tão interessados no que essa mãe terra trazia de riqueza e atender seus prazeres sexuais, e talvez essa origem fosse a razão pela qual o Macunaíma ainda permanece vivo, né? E atuante na psique do brasileiro, no consciente coletivo. Porque Macunaíma e Si do Mato, eles se completam. Porque ele não é o herói tradicional e ela é uma amazona clássica, né? Mulher guerreira, batalhadora, né? Quebra todo mundo na porrada. E ele não é uma ameaça para isso. Uhum. Ele não é uma ameaça, ele é um puer, né? Um crianção. Então, de uma certa forma, ele arranja uma mãezona. Então, assim, é o período feliz da vida de Macunaíma, que ele fica lá, ela vai lá, chega em casa e brinca, né? Que é essa metáfora do ato sexual. Então, ele tem uma vida ótima, ele tem uma vida fantástica. Só que um dia, eles têm um filho, vem uma cobra, suga do único seio que ela tem, ele suga também e morre. E a partir daí, ela sobe, se eu não me engano, sobe para o cipó, para o céu, né? E vira uma estrela. Essa metáfora que ele tem da pessoa que, enfim, que morre. E a partir daí ele começa a ter uma melancolia que dura o livro inteiro, né? Ele está ali
fica ali. Isso assim é uma coisa interessante para comparar com um herói tradicional. O herói, qual é o caso? O ego vai se desenvolvendo, o eu vai se desenvolvendo, até chegar um momento que ele fala, ó, eu vou me sacrificar, né, para um ideal maior do que eu. E em Macunaíma isso nunca acontece, né? Ele morre porque basicamente enche o saco. Não tenho mais nada para fazer mesmo, né? Vou lá subir para o céu. E é interessante quando ele chega e sobe para o céu e vira uma estrela, porque brilha. Como é que ele descreve? Brilha de uma forma muito bonita, mas é inútil. Eu acho que isso também é bem interessante, né? Quer dizer, E parece que ele vai perder o Mundactã e essa pedra vai ficar na mão de um gigante. sim, o arqui-inimigo dele. É uma dimensão que produz um desafio, porque o verdadeiro herói ele precisa enfrentar os desafios. E ele quer ganhar esse Muriquitã de volta na base da safadeza, na base da malandragem, aquela malandragem tão característica do Zé Carioca, que o Walt Disney teve essa percepção do povo brasileiro para fazer uma figura como essa. E o Muriquitã parece que é o elemento sagrado que falta na vida daquele povo que não progride, que não pode enfrentar as adversidades para poder mudar determinadas adaptações biológicas, determinadas situações que se envolveram por conta das raízes e das temáticas de infância, para poder ter sua marca, seu caráter, né? Sua forma de ser respeitado. Então, o Macunaíma, que ainda prevalece em nossa cultura, precisa ser bem compreendido. E nós estamos agora diante de notícias nos jornais que deixa bem claro essa prevalência do Macunaíma na nossa sociedade. E eu quero esclarecer que isso não quer dizer que nós temos esse arquétipo e por isso temos que seguir o que esse arquétipo orienta. A consciência disso que faz que a gente tome outras direções e possa ter um levante, um movimento verdadeiramente transformador, para que as coisas doravante não costumem ser assim. Conseguem. E outra coisa também, o Brasil ele tem essa característica de cultura, que é uma cultura que não respeita muito a integração, né? Porque você vê, fizemos o mesmo com os negros, né? Assim, a questão da África, né? A gente meio que o trauma da escravidão, como a professora Denise Ramos estudou aqui no Pelourinho, é um trauma que gerou um complexo profundo na nossa cultura. Né? E até o que a gente conhece como o candomblé hoje, na verdade, não era uma coisa originária da África. Né? Foram pegando diferentes povos pela costa africana, juntaram, separaram as famílias, inclusive, né? Mandavam cada um para um canto. Então, o que a gente conhece como candomblé hoje, na verdade, se cultuava um orixá ali, se cultuava um aqui, não existia. Então, o que a gente estabelece hoje com candomblé é, na verdade, até produto dessa coisa sem geografia, né? Quer dizer, o pessoal teve de se reunir, falar e chegar num consenso. Olha, nossa religião é essa, né? Que continua. O livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito por Lima Barreto, é que tinha no pré-modernismo o interesse de falar o quanto que o Policarpo era o sujeito que queria preservar a língua tupi-guarani e achava que nós deveríamos falar essa língua. Foi tido como louco. Então essa sátira que o Lima Barreto faz é também uma resposta do artista, do autor, do escritor, do quanto se ressentia de perder seus próprios valores. Então, marca é caráter, caráter é de caractere. E essa condição de passar de um indivíduo frágil, um indivíduo que não consegue ser herói e que não tem o seu caráter, não tem a sua origem, não tem a sua história, termina fazendo com que ele fique com mais facilidade de ser, já que não tem uma marca, de ser posto nele outras marcas.
Daí o corromper, a corrupção, a possibilidade de ser cooptado em coisas sérias e tomar isso como relativo. De, em pleno 2014, a descrição de tantos fatos mostrando uma cultura que está muito arraigada e que se precisa tomar consciência para que cada um faça a sua parte, desde dentro de casa, na relação com suas crianças, até os joguinhos, videogame, né? Ah, papai, você me trapaceou e o papai acha que está brincando de trapacear, não? E a ética vai ficando assim, muito relativa. O melhor é ganhar. Macunaíma recebe da mãe do mato, Si, um amuleto que o protege e lhe dá sorte, que é a pedra Muiraquitã. Tal como a pedra filosofal, ela traz o sagrado que o nosso herói perde por ser um incapaz. Essa é uma pedra que, para os alquimistas, reunia todas as diferenças para formar uma unidade. Essa é a metáfora de nossa unidade social que o povo brasileiro ainda precisa encontrar. Aí existirá um só povo e uma só raça. O índio, o negro e o estudante de escola pública não precisarão de cotas. Todos terão o direito de partilhar dessa unidade que recupera os valores perdidos da cultura brasileira como a prioridade na educação para a reconquista de verdadeiros heróis no papel de educadores. Participaram desse vídeo Ermelinda Gana, Carlos São Paulo e José Felipe.